São do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco através da Rádio Liberdade FM, vocês nesta Igreja Matriz de Santa Luzia, em Avanhandava, nesta Eucaristia do 5º domingo do tempo comum, onde nós ouvimos leituras tão bonitas, que nos falam de tantos mistérios da nossa vida. Primeiro, a grandeza de Deus e a nossa pequenez, como nós vimos na primeira leitura do profeta Isaías. Deus que não escolhe os perfeitos, mas chama quem Ele quer, inclusive um abortivo, como se auto-chamou São Paulo apóstolo, haja vista, antes da sua conversão, era perseguidor ferrenho dos cristãos. Olhamos a grandeza de Deus no Salmo e diante dele com os anjos a gente o adora, porque só ele é santo, santo, santo. E esse Deus que é imenso é também um Deus muito humilde. Nós ouvimos Jesus no Evangelho de hoje, que como bom pescador, ele escolhe bem a isca para cada tipo de peixe que ele pesca. Jesus deseja que a sua palavra, que a multidão, assim como vocês hoje, se reuniram ao redor dele para escutar esta palavra. Jesus deseja que a sua palavra encontre acolhida na nossa vida e por isso, para que ninguém tenha desculpa de dizer: não abracei a Cristo porque não o compreendi, Jesus ele vai adaptando toda a sua fala, toda a sua pregação de acordo com aqueles que o escutam. Quando diante dele há as mulheres, Jesus então, para falar do reino, diz:
O reino dos céus é como a mulher que põe fermento na massa, para que elas compreendam. Quando Jesus está no meio dos agricultores, ele vai olhar e dizer: o reino dos céus é como alguém que semeia, e a semente cresce e se torna árvore. Quando ele está no meio dos pastores, daqueles que trabalham com os animais, com o rebanho, ele dirá que o reino dos céus é como um pastor que tem 100 ovelhas. E hoje, passando pela margem do mar, ele olha aqueles pobres pescadores e deseja também que a palavra dele seja acolhida por aquela gente. E aquela gente que vai se apinhocando ao redor de Jesus, desejosa não de ouvir qualquer palavra, como vocês que vieram para a missa hoje, não vieram para ouvir uma receita de bolo, não me vieram para ouvir de mim um relato sobre questões sociais. O povo se reúne ao redor de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Porque é somente essa palavra que tem o poder de transformar a nossa vida. Outra palavra não serve. O coração humano tem um desejo de Deus dentro dele, que outra coisa que não seja Deus não lhe satisfaz. E Jesus olha para uma cena curiosa. No meio daquela multidão aglomerada ao redor dele, ele vê duas barcas e escolhe justamente a barca de Simão Pedro. Não é à toa que a Igreja Católica, nesses 2000 anos, recebeu também este apelido. A igreja é a barca de Pedro, porque Pedro é o primeiro Papa. E ali, na barca de Pedro, Jesus se senta e dali ele prega. Vejam, Jesus, que poderia ter escolhido qualquer outra barca, ele escolhe justamente a barca da derrota, do fracasso e do cansaço. De quem era aquela barca? De um homem que pescou a noite inteira e não conseguiu nada. É ali, na barca do fracasso de Pedro, que Jesus vai fazer também o seu milagre. Como vocês e eu, que depois de uma semana, ou muitas pessoas já vêm de uma vida cansada, que já tentou tudo que podia, que já fez, buscou. E quantas vezes chegamos, pode ser que seja o seu caso hoje, nessa Eucaristia. Você que chega nessa igreja e diz: Senhor, eu desisti da vida. Eu desisti de tal pessoa, eu estou desistindo de mim, eu estou desistindo de tudo, porque eu tentei e não consegui nada. Senhor, hoje eu vim nesta igreja para dizer tchau, nem volto mais. Eu não tenho mais jeito. Eu sou um caso sem solução. É esse sentimento que domina o coração de São Pedro, porque da pesca dele dependia o sustento da família dele e também dos seus funcionários. Jesus olha para aquele homem marcado pela derrota e faz para ele um convite. Avança para a água mais profunda e pesca mais uma vez. E aí nós vemos a grande humildade de São Pedro, que tem uma cabeça dura, feito pedra, mas é um homem que não é arrogante e soberbo, como tantas vezes nós somos. Imagine, Jesus tinha ali seus 30 anos mais ou menos, São Pedro já devia ter quase os seus 50. Jesus era carpinteiro de profissão, nunca tinha pego numa varinha na vida. São Pedro era um pescador experiente. E São Pedro que poderia dizer a Jesus: olha, o senhor prega bonito, a sua palavra é boa, mas de pesca, entendo eu, você não se meta. Como diz um ditado, em terra de sabiá, corió não canta. O que eu sei fazer, o senhor não dê pitaco. E nós corremos o risco também de ser assim.
Quando chegamos na igreja cheios de tantas interrogações, tantos cansaços, perdidos no meio do nada, e quando Deus nos diz, olha, tenta por aqui, a gente olha para Deus e fala assim, ah não, o Senhor não está sabendo o que eu estou passando. Ou seja, a palavra que orienta e que tem o poder de mudar o rumo da nossa vida, é a palavra que muitas vezes nós dizemos, não se meta comigo, da minha vida cuido eu. Pedro não é assim. O sábio, o grande pescador experiente, se rende diante do carpinteiro que de pesca não sabia. Olha para Jesus e faz essa oração tão curta e tão bela. Mestre, eu tentei a noite inteira. O fracasso é a marca registrada da minha vida. Mas porque é o Senhor quem está dizendo, eu vou tentar mais uma vez. Não vale qualquer palavra, não vale qualquer conselho, não vale qualquer um que diga. Em atenção à tua palavra, eu vou tentar mais um pouco. E hoje é isso que nosso Senhor te diz e diz a mim. A nós que começaremos hoje uma nova semana. E só Deus sabe os desafios que nós vamos enfrentar nessa semana que começa. Só Deus sabe os desafios que nós enfrentaremos ao longo de todo esse ano. Nós só estamos em fevereiro, até dezembro tem chão. E a nós ele diz, avança, confia, vai, não desiste. E Pedro não desistiu e a pesca foi abundante. O barco da derrota era o mesmo. O barco do fracasso era o mesmo. O barco do cansaço era o mesmo. Mas agora tinha Jesus sentado dentro dele. É na frágil embarcação da sua vida, marcada por luta, por lágrima, por choro, por suor, por cansaço, por dificuldade, por desânimo. É aí, é nessa barca, muitas vezes furada, escalavrada, remendada da sua e da minha vida, que Jesus quer ser acolhido, para que dentro de nós ele faça alguma coisa. Vejam, Jesus não procura a barca do sucesso, ele procura a barca da acolhida. Porque se São Pedro tivesse visto Jesus subindo na barca dele e falado, na minha barca o senhor não entra? Pedro teria continuado no desânimo da vida, igual aquelas galinhas, né, da Angola. O cristão não pode rezar feito uma galinha da Angola. Já viram uma galinha da Angola? Como que ela reza? Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Nós não podemos, porque é na nossa fraqueza que Deus manifesta a força. É quando nós esgotamos tudo que é humano, que Jesus diz, agora vamos ver o que vai acontecer. Já dizia Santo Agostinho, o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Nós precisamos dar o nosso, nós precisamos continuar tentando, mas tentar como São Pedro, com Jesus dentro de nós. Com Jesus que vem a nós, não mais como uma brasa que queima, como aconteceu com o profeta Isaías, mas Jesus que vem na suavidade da Eucaristia. Se uma brasa do altar de Deus foi capaz de mudar a vida de Isaías, vocês ainda duvidam que o Cristo vivo na Eucaristia não tem o poder de mudar a sua vida? Jesus, que é infinitamente maior que uma brasa, ele que olha para você e diz, até hoje não deu certo, a partir de hoje pode ser que dê. E à medida em que nós vamos experimentando esse Cristo que entra na nossa embarcação, nós vamos nos tornando também pescadores de homens. E por que pescar homens? Porque o peixe se dá bem na água. Mas joga um punhado de homens no meio do oceano. O que acontece com eles? Morrem.
A missão da barca de Pedro, que é a igreja, é salvar os homens que estão se afogando no mar dessa vida sem sentido e trazê-los para cá, para experimentarem a força dessa palavra que vocês e eu experimentamos, para experimentarem a graça da Eucaristia que vocês e eu experimentamos, para experimentar esse Cristo que chamou Isaías, Paulo, Pedro, José, Maria, e chama você também e chama eu. E aqui não adianta a gente olhar para a esquerda e para a direita. O que Deus espera de você, outro não fará. O que Deus espera da sua vida, o seu vizinho não fará. Porque para cada um, seja essa criança de colo, seja o seu Mário com 92 anos, Deus tem um plano de santidade diferente para cada um. E é nesse plano de santidade que Deus vai usando até dos teus defeitos para te fazer uma grande santa, um grande santo. Basta que a gente o abrace e não o deixe. Hoje no calendário dos santos, nós celebramos aquela que é a padroeira dos dentistas, Santa Polônia, que foi martirizada tendo os dentes arrancados e quebrados da boca com uma marreta. E mesmo no meio do sofrimento, ela dizia: a única coisa que eu não abro mão é daquele com quem eu me casei, que é Cristo. Nesse mar da vida, ainda que nos seja tirado tudo, que a gente não abra mão daquele que por misericórdia deseja viver no barco da nossa vida, que é Cristo Jesus. Que Maria, a Senhora da Conceição Aparecida, que socorreu os pobres pescadores, também numa pesca milagrosa, que ela nos ajude a não desistirmos, nem de Deus, nem dos outros e nem de nós mesmos, para que um dia, pela misericórdia divina, vocês e eu, com Maria no céu, possamos dizer: o Senhor fez em nós maravilhas, porque santo é o seu nome. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.